Bom dia. Começamos Bom mais dia. um programa Quadrinhos. Bom dia. Começamos mais um programa adolescente. Então hoje eu peço que vocês esqueçam essas idades que vocês possuem e quero que vocês sejam crianças de 14, 15, 16 anos. Zé Paulo, Thiago, Samuel, Edson, hoje Miss Marvel. Olha, é um problema para mim, tá? Porque com 14, 15 anos eu já estava lendo as histórias que eu estava mencionando agora há pouco, que é como falei do que a gente estava falando sobre The Boys, etc. Eu já estava lendo algumas histórias sobre isso. E, sei lá, indo da manhã, etc. Eu Então eu não ia ser leitor eu não ia ser leitor de Kamala Khan na época que ela estava saindo. Como não foi? não sei. Eu acho que para isso para mim é difícil também por outro motivo. Eu acho que eu com 15 anos era muito mais velho do que eu sou hoje. Sério? Em Caraca. termos, em termos, em termos de ser uma pessoa chata e Aham. mal-humorada, Aham. Caraca. eu com 15 anos era muito mais velho do que eu sou hoje. Zé. Ok. Bom dia, né? Kamala Khan, Miss Marvel. Nossa, assim, até vou já pedir desculpa antecipado, porque esse vai ser o meu episódio mais good vibes que eu já gravei na minha vida pro Edson. Não, assim, tava até falando com ele que eu sinto falta do Zander nesse programa, porque assim, esse seriado para mim foi positividade nas alturas. Concordo. Sim, então vamos lá. Rapidamente nos apresentem Kamala Khan. Quem Eu e começa? nem olha pra mim. O do Cavaleiro da Lua foi você, né? Então tá. Kamala Khan, uma inumana, conseguiu os poderes como? Eu não lembro como ela conseguiu os poderes, se alguém lembra? Vamos lá. A Kamala Khan ela vai entrar aí nesse 2010, né? Que tanto a Marvel quanto a DC eles começam a expandir, né? A gente tava antes de começar a gravar, eu e o Edson, a gente estava falando muito assim, tipo, pra gente que já lê quadrinhos há mais de 30 anos, né? É, esse incômodo que as pessoas têm de todos os personagens serem cis, branco, hétero, loiro, dos olhos azuis e papapá, não é algo que incomoda tanta gente. A gente consegue entender esses personagens dentro do seu tempo. Mas, assim, o mundo não é estático, né? E os quadrinhos também não são estáticos. Então a gente teve ali por volta dessa década de 2010 essa entrada massiva de vários personagens multigêneros. Então você vai ter muçulmano, né? Tanto na DC que você vai ter uma lanterna verde muçulmana, quanto na Marvel. Então você vai ter essa abertura para outros personagens que não são Para outras etnias, que, né? outras etnias, outros personagens, outras visões de mundo que não são exatamente aquela padrão americana que a gente está habituado no tempo. Então a Kamala Khan vai entrar nisso. Para quem já assistiu o seriado e viu o último episódio, sabe que existe esse trickster, né? Ela é uma inumana, mas quando ela foi pensada originalmente, ela seria uma mutante. Só que o que acontece? Naquela época foi o auge da treta entre a Marvel Disney com a Fox, né? Então, no universo Marvel rolou toda aquela saída dos mutantes, né? Então, assim, eles quase os mutantes ficaram confinados nos quadrinhos deles e não teve mais participação mutante em quase nenhum outro fora daquilo ali, né? Então teve eu não lembro o nome do arco, o arco que as névoas terrígenas se dispersam do mundo. Você lembra, Edson? Ah, é o antes da Guerra Civil, da Sim. Segunda Guerra Civil, desculpa, da Segunda Guerra Civil. É um pouco antes. Acontece isso que as névoas terrígenas se dispersam pelo mundo e a Kamala Khan ganha seus poderes, né, nessa lombra aí. Ah, é? Sabia não. Então ela é uma inumana
que ela não tem tanta relação com a nação inumana. Aham, Então ela é um sim. personagem fora desse gênero. Ela só é inumana. Vamos dizer assim, a patota dela é outra, o trânsito dela é outro. A única coisa que ela tem é que os poderes dela são inumanos. Ponto. Sim, sim. Ela não tem Saquei. mais nenhuma É outra outro relação rolê. com os inumanos. Né? Aí, assim, ela tem um pouco né, dessa, vamos dizer assim, desse girl power, né? Então, ela relaciona bastante com a Capitã Marvel, com tudo isso. E o que eu estou esquecendo? Pra mim foi uma ótima. Né? Sim, ela vai andar um pouco. Como ela tinha essa ideia original mutante, então ela tem uma certa parceria com Wolverine, com outros mutantes. Ela tem bastante parceria também com o Miles Morales. Com Acho que é Miles por serem Morales, né? acho que é por serem adolescentes, eles se conversam muito bem na história, né? Ela tem toda essa galera teen, né? Ela, Miles Morales, o Novo, Jovens Vingadores, Ô Zé, mas aí já aproveitando a sua fala, para quem. Eu ia até comentar isso com você antes, até esqueci. Mas essa foi. Eu senti no Kamala Khan uma coisa que a Marvel. Que a Marvel e DC e outras editoras, quando iam para o cinema, seriado, faziam. Que era procurar chamar novos leitores. E a gente já conversou isso antes, de que a Marvel cinematográfica está deixando isso de lado. E para mim, com Kamala Khan foi a prova máxima de que eles deixaram isso para valer. Rapidinho, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Você estava querendo dizer de que estavam usando o cinema para ter novos leitores. Alavancar, exatamente. Vendas. Assim, não só assim, alavancar vendas. Eu acho que não é Kamala Khan. Eu acho que não é Kamala Khan. Para mim, ali já da fase 2 para frente. Então, é isso que ele falou, que ele daí da fase 2 para frente que a Marvel já chutou o balde. Já chutou. Ela vinha dando ar da graça de fazer isso. Mas da fase 2 para 3 é tchau. Gente, isso é cinema, não é quadrinho. A fase 2 já tem bilheteria de 1 bilhão. Thiago, rapidinho, Thiago. Tentando. Tá, não, tudo bem. Não, você vai, para você falar. Mesmo. Ah, não, tá. Tentando, sei lá, fazer uma ponte entre quadrinhos e cinema, pegando um gancho que o Zé falou mais cedo. Assim, os Estados Unidos estão se tornando um país bem mais diverso nos últimos tempos. Assim, você precisa de uma identificação social, você precisa de uma identificação para você ler quadrinho, para você se interessar por alguma coisa. Pra gente, a gente pegou uma outra época, né? Que você gostava de quadrinhos, mas assim, todos os heróis eram brancos, cis, às vezes tinha um ou outro personagem negro, né? Que eram, às vezes, bastante estereotipados. Nos anos 90, você começou a ter um espaço bem 80 e 90 para personagens negros, algum ou outro personagem latino, muito pouco. Só que aí de 2010 para cá... E você tem ali 80, né? Até pela invasão britânica, você tem muito um pé oriental, né? Oriental japonês. Sim. Né? Você tem Ronin, você tem uma galera assim, né? Mais oriental. Exatamente. Japonês. E aí que essa pegada que a gente veio muito a partir de 2010 é porque, poxa, você tem um outro público também que você precisou chamar. Acho que a Kamala Khan vem muito nesse contexto. Pô, você tem uma comunidade muçulmana enorme nos Estados Unidos. E que é um mercado interessante e que era um público consumidor também. Então, assim, essa tendência que veio dos quadrinhos, mais cedo ou mais tarde, ia chegar, ao meu ver, ia chegar no cinema. Porque, assim, a primeira fase da Marvel pegou os personagens clássicos. Os personagens foram criados lá nos anos 60 e 70. Uhum. Essa fase que a gente tem personagens que também, assim, pegando o que vocês estavam falando, essa terceira fase da Marvel, a gente já está pegando bilheteria de 1 bilhão.
Sim. E para você ter uma bilheteria de 1 bilhão, você precisa ter uma quantidade muito grande de pessoas, e essas pessoas são das mais diversas origens e etnias. E que é muito mais legal quando você se vê representado nelas. Te dar um exemplo de uma bobagemzinha, né? Mas que mostra o tanto que essa questão da representatividade importa. Um dos desenhos mais legais que eu já vi recentemente é aquele Irmão de Jorel. Eu já vi. Você sabe por que eu gosto? Você sabe por que eu gosto tanto desse desenho? Manda. Porque uma das coisas mais legais nele, pra mim, é que você tem o personagem principal, né, que é o irmão do Jorel, que ele convive constante com as duas avós dele, que moram com ele. Sim. E pra mim, que, assim, que minha avó cuidava de mim na época que quando meus pais estavam trabalhando, quando eu era criança, tá? E eu sempre tive um contato muito maior com as minhas avós do que o que a gente vê em filme, né? Que filme geralmente é aquele avô distante que mora em outra cidade, que você vê durante festas de fim de ano, e pra mim não era a minha realidade. Acabei gostando muito do desenho por isso, porque eu via muito da minha infância ali. Então, quando você consegue essa identificação social essa identificação nos filmes da Marvel, você aumenta o público, aumenta a bilheteria. Então, a Kamala Khan vai vir, assim, ela já estava fazendo um certo sucesso nos quadrinhos, e ela vai vir no cinema, no seriado agora, bem nesse sentido, para trazer um público novo que vai se identificar com ela. Perfeito. Você, Paulo, gostaria de ainda falar alguma coisa? Garotas de Nova Jersey não viram super-heróis. Adoro essa Meninos negros do Bronx também não viram super-heróis. Exatamente. Gente, 2 músicas islâmicas e daqui a pouco a gente volta. Vamos de Kamala Miraf Khan. Hã? Desculpa. Kamala Khan. Músicas muçulmanas. Escolhe uma do Miraf e escolhe outra dos Zinus. Tá bom. Tá bom. Ok. Fechou. Tá bacana, Fechou. tá ótimo. Miraf, que hoje mora na França. Só pra... Descobri tem pouco tempo, os Zinus. Eles são, se eu não me engano, eles são da Tunísia. E, assim, o som porrada pra caramba, que eu achei bem legal. Principalmente por conta do engajamento político que eles têm nas letras. As músicas são cantadas em árabe, mas o site deles tem todas as traduções das músicas para o inglês. E assim, tudo pegada política muito forte. Achei bem legal. Ok. Conheça sua cidade. Você conhece o Museu Histórico e Artístico de Planaltina? Construído em estilo colonial, o edifício que abriga o museu foi, em princípio, residência de Afonso Coelho Silva Campos. Seu acervo é composto de mobiliário de época e em suas dependências são realizadas diversas atividades culturais, como exposições artísticas, saraus, teatros e sessões de cinema. O museu é um resgate da memória para manter viva a história de Planaltina para as novas gerações. O museu fica na Praça Guimarães, número 24, setor tradicional, e é aberto ao público diariamente, das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18. O telefone de contato é 3389-4633. Esse programa foi realizado por alunos da disciplina Comunicação Comunitária da Universidade de Brasília. Segundo bloco. Volta o segundo bloco de Miss Marvel. Senhores, já falamos um bocado da representatividade da Kamala nos quadrinhos e a ideia de trazer a personagem para o MCU. Uma coisa que me incomodou inicialmente, antes de ver a série, mas eu conversando com o Samuel, falei, isso faz todo sentido. A mudança dos poderes. Quer dizer, quase uma mudança, na verdade, né? Ou uma mudança de como vêm os poderes também, né? Sim. Quem se atreve? Tá bem. Ela basicamente se estica.
No seriado, ela é uma inumana, como a gente tinha dito, ela basicamente se estica. Nos E quadrinhos. aí, nos quadrinhos, desculpa. Aí parece que no seriado fizeram meio que um quasar ou coisa assim do gênero. E agora o poder vem dos Eu, braceletes. olha, duas coisas, né? Primeiro é que na série eles falam que o bracelete ativou os poderes dela. Também tem isso, né? Tanto é que fica implícito de que ela conseguiria usar os poderes sem o bracelete. A outra coisa da alteração foi uma conversa que eu tive com o Zé Paulo há um tempo atrás, que eu concordei com ele. Cara, os efeitos especiais, por mais que tenham melhorado muito, ainda fazem com que poderes elásticos fiquem muito ridículos no cinema. Sério, né? todas as vezes que eles tentaram fazer poderes elásticos, vide os filmes do Quarteto Fantástico, não importa o quanto tenha grana pra fazer CGI, velho, ainda fica feio. Acho que uma das poucas coisas que eu Então, vi assim, de elástico bom foi Os Incríveis, mas a animação não dá pra contar. exatamente. O Zé tinha levantado essa bola e eu concordei com ele. Pra mim faz todo sentido. Tiveram que mudar os poderes dela porque, pô, por mais que tenha grana, por mais que tenha CGI, poderes elásticos no cinema, cara, A e na estética, TV ainda fica muito ridículo. Esteticamente é muito feio. sim. Cara, até, por exemplo, você pega. Até, por exemplo, quando você pega o filme do Doutor Estranho, Ai, meu Deus. que aparece o Red Richards, né? Ai, meu Deus. Ó, outro spoiler. Já era, minha gente, já era. O filme já tá no. Como é que é? O Até filme já nesse tá filme no que Disney aparece Plus. pouquinho do poder, é feio. Até nesse filme, que os poderes dele aparecem bem rápido, ele lá se esticando, fica feio ainda. Assim, não fica legal no cinema. A minha grande Outra coisa. Fala, Sim, Matheus. faça. Não, a minha Só grande coisa. corrigindo, assim, Ai, meu Deus. Vai, Zé Paulo, manda. só corrigindo, Fala, Zé. a fala não é minha, não, é do Thiago Marinho, tá? Eu não falei isso, não. Eu só concordei. Ok. Foi mal. Mas Foi não, mal. tranquilo. É porque ele tava na roda, ele tava também, mas quando falou. Não, eu Mas tava eu na concordo roda e com tudo ele, mais. cara. Não, eu concordo também. Mas assim, eu já tinha lido antes que eles iam mudar os poderes dela. Até porque eles queriam encaixar mais ela no arco próximo filme. da Miss Marvel, né? Porque. Da Miss Marvel, Sim, seria no Capitã próximo Marvel. filme, né? Sim. Queriam encaixar mais ela dentro do arco da Capitã Marvel, né? Então você tem a Capitã Marvel, você tem Photon, tem outros personagens assim. Então, assim, eles fizeram essa adequação de poder para poder não ficar assim, um negócio tão diferente quando ela passasse para o arco da Capitã Marvel. Né? Tal qual Zé. que assim. Oi. E foi isso que eu comentei com o Sam. Sim. Olhando para a personagem, ela só se estica. Você coloca ela perto da Photon, Mônica Rambeau, perto da Capitã Marvel, Carol Danvers, só se esticar, pô, Fica coitado. distante. Mas eles utilizaram muito disso desde o primeiro episódio, né, nos poderes dela, né? Tem as mãos lá, ela segura a galera, né? No último episódio tem lá a frase clássica dela, né? Hora de gigantar. Então, assim, muito do personagem dos quadrinhos ainda está na adaptação do MCU, mesmo eles tendo feito essa adequação de poder. Sim. Rapidamente eu quero que vocês falem dos personagens que estão do lado dela. Os pais, o melhor amigo, a melhor amiga, um relacionamento amoroso e por aí vai. Quem se atreve? Padrão. Padrãozinho. Padrão. Então, Assim,
Não tem muita novidade, é padrão, mas é bom, é divertido. Né? Então vamos lá. Assim, clichê não quer dizer ruim. Com certeza. Né? A gente vai cair muito dentro do, como a gente estava falando no bloco anterior, né? A gente está falando, a Kamala Khan é muçulmana, de uma família paquistanesa, né? Apesar deles viverem em Nova Jersey. Então, você tem muito dessa coisa, né? Muçulmana, paquistanesa, ali, né? Você tem muitas dessas correlações entrando dentro disso, que é bem legal, né? Essa questão dos pais, aquela hora da Avenger Con, que eles fazem um Hulk paquistanês, né? Aí ele tem um trajezinho mais muçulmano, né? Tem um monte dessas coisas que são bem legais. E é interessante que, diferente do que a gente está acostumado nesse tipo de narrativa, né? O ser muçulmano vamos dizer assim, é a linha narrativa. Então, o Bruno, ele que é o amigo dela, né? Ele que é vamos dizer assim, o americano clássico, né? Ele é o estrangeiro, ele é quem apresenta aquele mundo todo por quem está olhando de fora. Só que a gente não vê o universo pelo olhar do Bruno. A gente vê o universo pelo olhar da Kamala, que, né, coloca ele como o estrangeiro que, apesar de não estar sendo apresentado aquele mundo, ele participa dali de algumas coisas, ele conhece, né? Mas você vê uma inversão da narrativa tradicional, né, do estrangeiro ser quem olha o universo, e você ter vamos dizer assim, o muçulmano olhar o universo e mostrar o estrangeiro que participa de alguns momentos daquele ponto. Tanto que ele mesmo usa vestimentas, ou algumas vezes frequenta coisas tradicionais da cultura dela, porque a família também o chama. Ele vai na feirinha. Você sente ele imerso, não necessariamente, ai meu Deus, que coisa estranha. Sim. Né? Então, assim, eu acho bem legal, porque como a gente fechou o bloco anterior, né, da questão da meninas de Nova Jersey não viram super-heróis, todo o seriado, ele trabalha muito fora daquele nosso padrão, daquilo que a gente conhece, do americano, do ocidental, né? Ele apresenta muito isso e, assim, eu não sou paquistanês, né? Não tenho família paquistanesa, meu contato árabe é iraniano, então assim, não posso dizer isso com propriedade, mas eu achei toda a apresentação ali, todos os reviews que eu vi, foram bastante respeitosos em tudo que eles mostram, tanto da cultura árabe quanto da cultura árabe não, né? A cultura paquistanesa. Tanto da cultura muçulmana quanto da cultura paquistanesa. Zé. A única coisa que... Deixa eu só terminar, aí você me corta. A única coisa que eu vi de review, e assim, não é do meu olhar, mas quando eu vi, eu entendi, né, é a questão da crítica que eles têm à natureza do poder dela, né, e eu esperei essa reviravolta até o último episódio que não teve, né, porque é algo que fere a fé muçulmana, né? Quando você fala do muçulmano, por exemplo, o fator da amiga dela que usa o jihad, e ela explica o porquê que usa o jihad. O outro detalhe... Hijab. Desculpa, hijab. Jihad é outra coisa. É outra coisa. Não foi mal, falei besteira. E quando alguns pequenos detalhes, e aí vem uma coisa, Zé, que você falou muito bem. As subtramas ou o que nós temos como pano de fundo, às vezes são mais interessantes do que o seriado nos apresenta. A discussão que eles tiveram quando os policiais invadem
a mesquita, ou quando eles falam sobre preconceito, acho que no segundo ou terceiro episódio na Acho casa que deles. No quarto, no quinto, no sexto episódio, ele fala sobre Sim, preconceito. isso que eu ia falar, quase todo seriado inteiro. pois é, então eu acho que Exato. isso é fantástico. E a partilha, né? A partilha, que é o momento onde os muçulmanos deixam a Índia e vão para o Paquistão. Paquistão. Paquistão? Não. E assim, é um momento historicamente bem traumático, né? É o Paquistão mesmo. Tá É certo. isso, Paquistão. E E fantástico como eles assim, colocam, né? é um momento histórico bem pesado, assim, da nossa história do século XX. Não, e é legal que ele é uma subtrama, né? Mas eles colocam bem legal isso no quarto episódio, né? Que eles começam com o bisavô, né, da Kamala, que ele é um seguidor de Gandhi, então ele começa falando uma coisa e você vê que logo depois que o Gandhi morre, esqueci o nome dele, vira primeiro-ministro e começa esse racha, né, Índia e Paquistão, como as coisas com ele mudam totalmente, né? Quando o cara lá que é hindu chega para trazer leite e acho que verdura, não lembro mais o que É era que leite e ele traz, verdura. leite e verdura para ele e ele se sente humilhado, né? Porque ele não pode ir lá comprar, né? Você vê assim, tipo, o cara há 20 minutos atrás estava ali falando sobre Gandhi e sobre ser seguidor. Então, eles estavam lutando junto, né? E daqui a pouco você tem esse racha muito doido, né? Eu lembro, não sei por que eu lembrei disso, mas eu lembrei muito uma entrevista que eu li pós 98, 99, quando você teve a volta de várias bandas rock and roll anos 80 que estavam inativas, Capital Inicial, Plebe Rude, teve umas outras Rio e São Paulo também que voltaram. E alguém perguntou para eles assim, muito assim, dessa época, anos 80, né, falando assim, pô, você tem o Roger que é um cara ultra conservador, né? Você tinha o Renato Russo, você tinha toda uma galera, você tinha muitos pensamentos diversos ali naquele meio, né? E como é que você colocou toda essa galera e assim, hoje em dia você tem os vários nichos. Ele falou, cara, era um inimigo comum, velho. Todo mundo tinha como inimigo a ditadura, né? Então ali você vê muito claro isso, tipo, naquele momento todo mundo tinha como inimigo o inglês, o estrangeiro. Na hora que eles tiram o inglês e retomam a Índia, você tem um Você tem racha problema. gramado ali, né? E é um racha muito brutal, né? Quando eles começam a ir para a estação que você vê eles tocando fogo nas casas, cara, você começa a olhar o começo do episódio e fala assim, cara, mas calma aí, no começo do episódio estava todo mundo na mesma vila e todo mundo sentadinho ali em círculo escutando o cara lá, como é que esse negócio endoida desse ponto assim, num período de tempo muito rápido? Pois bem, pois bem. É, Ufa. é impressionante como a gente se deixa levar pelo. Assim, quando tira o inimigo comum, a gente se deixa levar pelo ódio muito rápido. Sim. A África, que o diga, os países africanos, quando o europeu deixa as suas posses, né? Quando foram Suas terras. chutados, e aí o que sobra é as guerras civis que nós temos até hoje. Ufa, vamos para duas músicas? Esperar um pouco?
Alguém tem alguma ideia? Eu confesso que tô sem ideia. Não é não é minha praia. Então, eu vou pegar duas músicas paquistanesas. Daqui a pouco a gente volta. Ah, seu bobo, você vai ver só. Eu vou contar tudo pra minha mãe, pro meu pai e pra Rádio Utopia FM. Utopia 98,1 FM. Aqui a comunidade tem voz. Podemos. Pode. Terceiro e último bloco. Tiago. Assim, em off aqui, o Zé estava falando da questão do desrespeito à fé e do pessoal entrando de sapato na mesquita, né? E eu fiquei muito impressionado com uma outra coisa, cara. Eu tive a oportunidade de estar num país islâmico, né? No começo desse ano. E essa coisa do sapato a entrar na mesquita é um negócio muito interessante, porque assim, eles realmente, nas que eu vi, eles deixam o sapato no meio da rua, na porta de entrada da mesquita. Nem é dentro. E assim, é impensável. Não é dentro, é do lado de fora, na rua, assim, organizadinho. Sim. E é impensável para as pessoas você ir lá e roubar o sapato de uma pessoa que está na mesquita rezando. E assim, por ter visto isso num país islâmico, aquela cena deles entrando de sapato dentro da mesquita me incomodou até um pouco mais. Tiago, eu posso levantar agora uma questão? Pelo que você falou, e porque quando as meninas estão saindo da mesquita, ela chega a falar, roubaram o meu mocassim. Mocassim, escarpa. Assim. Exato. Isso que eu ia comentar também. Roubaram o sapato. Vamos usar o termo sapato só por ser genérico, a gente não sabe o nome realmente do. Pelo que você está falando agora, é outra falha que não vai acontecer. Aqui, assim, eu acho que dificilmente aconteceria, né? Mas assim, eu conheço muito pouco. Não, vamos lá. Eu acho que pode ter diferenças muito do que acontece nos Estados Unidos. É um outro plot, né, que é, enfim, bem real, né? Pelo menos, eu não sei num país árabe, mas assim, quando a gente fala Brasil, isso também acontece, né? Não é roubaram o meu mocassim, roubaram o meu sapato, né? Roubaram o sapato de uma mulher que havia deixado os seus calçados na área reservada para as mulheres, né? Porque dentro do Islã tem muito isso, né? De que você tem essa separação, né? Da entrada do templo dos homens e das mulheres. E as mulheres não entram pela entrada principal, elas sempre entram por uma entrada marginal, né? Pode ser uma entrada lateral, pode ser uma entrada secundária, uma outra. Elas não entram pela mesma entrada dos homens, que é a entrada principal, né? Tal qual que a menina, ela se candidata exatamente por isso, porque no conselho só tem homens e ninguém está ali para colocar a voz das mulheres, né? Eu realmente não sei como é num país árabe, né? Mas eu sei que é um problema, até porque meu contato com o muçulmano é com mulher, né? As únicas pessoas muçulmanas que eu conheci eram mulheres. Eu sei que esse problema com as mulheres ele realmente acontece em países estrangeiros, né? Que o lugar das mulheres não é tão bom quanto o lugar dos homens, né? E você está suscetível a outros problemas que normalmente os homens não estão. Muito bem, senhores. Pois é. Mas assim, eu achei... Não. O contato que eu tive é pouco, mas essa questão é muito interessante. Que outra coisa que eles retrataram no seriado, que eu achei que é bem legal,
é o fato de que você precisa se lavar antes de rezar, né? E eles mostram isso naquela cena que elas estão entrando na mesquita. E isso eu vi que é um negócio tão forte que, por exemplo, eu vi salas de oração dentro de hotéis. Tipo, dentro de centros de convenções. E realmente, o pessoal realmente para no horário das orações para ir lá, se lavar, entrar e rezar e depois voltar a fazer o que tinha que fazer. Muito bem. Então, pelo pouco que eu conheço, achei que ficou muito bem retratado essa questão. Bom, até comentei com o Sam, quando os créditos iam aparecendo, a quantidade de nomes não estadunidenses é muito forte, não ingleses, é muito forte. Então isso prova que a preocupação da série com esse cuidado foi muito grande. Ah, mas isso não já é tão novidade. Por exemplo, se a gente Não, for sim. pegar a Pantera Negra, Em além do outro próprio caso, elenco ser o diretor também. todo mundo ali, né? Sim, sim. Então a Marvel teve preocupação. Isso foi uma das coisas que o Kevin Feige ele disse em entrevistas passadas que ele fez isso um comparativo com a anciã lá do Doutor Estranho, que ele se arrepende um pouco de não ter trago alguém de origem asiática pro personagem. E não de que ele falou, não de que a atriz fez um trabalho ruim, mas ele queria representatividade no filme. Muito bem, senhores. Agora, falando sobre essa questão de representatividade nos filmes da Marvel, por favor, assim, a gente não tem muitas referências, né, com relação a isso, mas, podia rolar já pelo menos um Mancha Solar, né, pra gente se sentir bem recepcionado no universo Marvel. Sim, sim. Ai, ai. Muito bem. A gente precisa. momento que temos que mandar um vocês... e-mail pra Disney, cara. Eu quero mais brasileiros nos filmes da Marvel. Sim, sim. Um momento que vocês gostaram de Miss Marvel. Samuel. Só porque eu sou mais fácil. Acho que o momento que eu mais gostei foi quando a amiga da Kamala Khan tá tentando fazer parte, ganhar votos do conselho, ela começa a fazer as politicagens. Eu gostei muito da ideia e muito do discurso que ela fez pro pai dela para conseguir o voto. Eu gostei bastante. Zé. Cara, tem um sub-arco, não é bem um momento, mas é todo o sub-arco que eu acho muito legal isso. Que assim, o seriado, ele começa mostrando muito essa ruptura que a Kamala tem com a mãe dela, né? E quando eles vão para o Paquistão, você vê que ela com a mãe da Kamala e a avó da Kamala também tem essa mesma ruptura, né? Mas no momento em que você tem aquela grande revelação de que a mãe dela, né, de que a Aisha, a Aisha? Não, a Aisha é a avó. Esqueci o nome da avó da Kamala. De que a avó da Kamala, ela não é nenhuma louca, né? E de que realmente tudo que ela falava para a mãe dela é verdade. Você tem vamos dizer assim, uma reconstrução dessas relações que ela volta, né? Ao mesmo tempo em que a avó, a mãe e a avó, elas se reconciliam, a mãe e a Kamala, elas se aproximam ao ponto da mãe dar o traje para ela, né? E eu achei isso muito legal, assim, toda essa dinâmica muito massa. Aquele momento do traje assim, é sensacional. Pegando isso que o Zé falou, uma coisa que eu gostei muito é a relação da família dela com os poderes dela. Trazendo assim, pelo que eu conheço de todo mundo aqui,
para nós, se eventualmente ganhássemos superpoderes durante a adolescência, seria impossível esconder da minha mãe que eu teria superpoderes. Acho que com o Zé é a mesma coisa, com o Edson e com o Samuel também seria a mesma coisa. Eu não conseguiria esconder isso da minha família. Eu nunca saberia que meu filho teria poderes. Aham. Uhum. Não contaria pra ele. Vou que fingir sabe, que acredito. Vou fingir que acredito. Mas quando você pega essa ideia de que, pô. Se eu não me engano, pera, eu acho que hoje os pais do Morales sabem. Porque eu lembro de uma história do. Ai, caraca, foi recente. É quando o Galactus vai pro universo Ultimate. E tá acontecendo toda a bagunça, etc. Porque, caraca, Galactus tá aqui, meu Deus, quem é? Que o universo Ultimate não sabia quem era Galactus. E aí tá acontecendo alguma coisa, pessoas desesperadas no meio da rua, etc. E aí o pai, nesse meio rolê, descobre que o Miles Morales é o herói. Só que eu não sei se. Só que eu só vi quando ele descobre, eu não vi o que se procedeu depois, se ficaram de boas, etc. Eu não lembro. Apesar de que também, ainda no Universo Aranha, eu lembro até hoje da reação da Tia May quando descobriu que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Caraca, velho, que história maravilhosa. Pois bem, então. Então fico feliz que cada um tenha falado o seu momento, sua... E faltou o seu, né? Você não falou. Um momento fantástico. Cara, a reconstrução histórica que fizeram da partilha, tirando um pouco os exageros e tudo mais, e algumas forçações de barra, eu achei muito legal. A reconstrução e o modo como eles fizeram. De repente, o que a gente está acostumado com símbolo Marvel, tudo mais, preto e branco, caindo com uma televisão antiga. Cara, eu achei, gostei muito. Que bom. Eu lembro no Mulher Maravilha, você chorando de raiva da Terra de Ninguém. Nossa, não. Foi um sacrilégio aquilo ali. Não, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. O Edson falar que gostou da reconstrução, que o melhor momento para ele da série é a reconstrução da partilha, porque acha que aquilo ali foi respeitoso historicamente. Velho, ganhei um ano, ganhei quase a década. Que assim, é aquilo que a gente já tinha comentado no bloco anterior. O seriado ele ganha, para nós, pelo menos, na parte política, como o Samuel bem falou, nas discussões, como o Thiago falou, da religiosidade, as diversidades, como o Zé falou. Então, eu acho que ele vai nos ganhando muito pelas tramas pano de fundo do que no tema central. Tema central, o último episódio, por exemplo, tchau. Esquece. Ignora. Morreu no quinto. Mais alguma coisa, senhores? Porque se a gente for analisar muito bem a historiezinha dos arcos, é tudo muito superficial, clichê, passa reto. O que é bom é o plano de fundo. É nóis. Então, senhores... Tem um outro momento, assim, bem pano de fundo, né? Que pelo menos eu consegui trazer isso muito para minha realidade. Não sei, Edson, não sei, Thiago provavelmente também, porque a gente passou por esses perrengues juntos, né? Não sei, Samuel, mas aquele momento no sexto episódio, que o controle de danos invade a mesquita e tá todo mundo já com o documento na mão, né? Nossa, é como se eu tivesse preparado, né? Ai, cara, morador de satélite, de uma cidade que tem vamos dizer assim, uma taxa de criminalidade alta,
Cara, eu escuto um barulho de carro de polícia. A primeira coisa que eu bato, quando eu tinha 15, 16 anos, a primeira coisa que eu batia no bolso é o documento, né? Inclusive, eu brinco muito, brinco não, eu brigo muito com minha esposa com relação a isso, porque ela vive esquecendo de sair com documento no bolso. Cara, eu não sei sair de casa sem um documento de identidade. Não sei. Eu morro de medo. A primeira coisa que me vem à cabeça é, cara, a polícia vai me parar e vai me carregar, porque eu não tenho um documento de identidade. Uhum. Para quem cresceu em satélite nos anos 90, isso era fácil, isso era fato. Você, né, adolescente na rua sem documento de identidade, cara, era dor de cabeça. Você precisava ter alguma coisa, e mesmo assim, às vezes era difícil. Outra coisa também, que só para aproveitar o gancho, que eu também achei legal, é o caramba, não falar o nome do Bruno certo e falar Brian. Porque aquilo ali é uma inversãozinha pequena que o Ocidente branco, o Ocidente, faz com os outros. Mas é um pequeno detalhe. Mas é esses pequenos detalhes que fazem a gente gostar tanto do seriado, sabe? É muita coisinha. A série que ganha nesses detalhes. Então, mais ou menos. Eu não me ganhou a ponto de gostar da série, mas não me ganhou a ponto de não ficar xingando tanto. Pode ser? Pode. Cara, me ganhou a ponto de gostar muito da série e aguardar que ela tenha uma segunda temporada e querer ver o Marvel, eu não sei como vai ser traduzido para o português, né, só para ver a Kamala. Velho. Eu já falei, eu vou ver o Marvel por causa da Mônica Rambeau, que a Capitã Marvel não é a minha capitão, eu vou falar capitão porque eu sou fã do Marvel. O Marvel é o personagem que eu mais gosto, é o personagem que eu mais gosto de todos os heróis, então não tem nada a ver por ser mulher, porque algumas vezes a galera reclama disso. Eu já li muitas histórias do Marvel, principalmente com o Jim Starlin ou com... Caraca, Lord Vader, eu sempre esqueço o nome dele. Que saco, que os desenhistas eram o Sal e o John Buscema. Roy Thomas, lembrei. Roy Thomas. Então, mas tudo bem, isso é outra história, eu não vou ser hater. Mas o Miss Marvel bacaninha, sempre foi um personagem legal, nos quadrinhos também, e sou feliz. Então, senhores, eu gostaria de que vocês dissessem os seus tchauz. Vejam Miss Marvel, né? Apreciem, façam suas próprias conclusões. Eu entendo que muita gente odiou aquilo ali, né? Deixe vocês odiarem de puro e livre espírito, mas eu amei aquilo ali de verdade, sabe? Então, curtam a experiência de vocês. Tiago. Assistam a série. Sério, deixem os preconceitos de lado. Sam. Assim, seriados não são como música. Na música você pode deixar os seus preconceitos correrem livremente. Brincadeira. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, tá tudo certo. Só não seja hater e seja feliz. Então, a todos um forte aperto de mão. Para aqueles que estão ouvindo o programa pela Rádio Utopia, continue com a nossa programação. E para aqueles que estão ouvindo pelas internets da vida, como eu digo, vá viver sua vida com responsabilidade. Até mais. Tchau para todo mundo.